hablando por teléfono y Carmen está bajando. Está interesantísimo. Claro que es interesante. Una maravilla. Qué alegría. Verdad. Eu vou a seguir. Sí, por favor. Vou a seguir, vale? por favor, Avanço nos anos e Filipe, eles eram alemães, vale? Pero pagados por la corona inglesa, acabaram em Brasil, foram a Brasil. Isto sim. La semana passada, tratando de montar a apresentação, eu me encontrei com o facsímile de seu diário, não? Eles também, salimos e tal, vários dias. Agora estamos vendo o perfil de La Gomera, com seus verdes e tal. Bonito. Lindo. Eles los nombram. Ai, que maravilha seria ter passado uns dias allí. Não puderam. E tiram diretamente e chega dia. Dizem assim, é uma manhã, é quase ao fim da tarde e simplesmente aparece a Bahia de la Guanabara, que não se chamava assim, pero para eles foi sido. Quem ha ido a Rio sabe perfeitamente como é deslumbrante o relieve de la llamada, de la mais que conhecida Bahia de la Guanabara. É como uma boca, como dizia Caetano Veloso, não? É uma boca ascendente. Ou la amas ou la odias, parece fascinante. E eles se encontram com isso, bem las grandes matas de bugambilha. Passa, por favor. Bem las grandes matas de bugambilha, que em aquele momento já estavam descobertas, já estavam catalogadas, já estavam ganhando terreno. Vocês não sabem a capacidade que tem a bugambilha de esparcir-se por el território europeu. Grécia, Itália são grandes lugares onde elas se dão com uma facilidade. Agora tenho que dizer-lhes, a bugambilha original é a morada. Nosotros, bueno, después de eso, claro que hay especies y bueno, se fueron cambiando, porque nosotros los humanos no dejamos nada quieto, ¿no? Claro. Tenemos que hacer mutaciones, tenemos que hacer cambios, tenemos que ser híbridos y tal, y vamos cambiando los colores. Y otra cosa, una cosa muy importante de la bugambilia es que las flores no son flores, son hojas modificadas. São hojas, lo que veis, são três, tanto em Brasil chamada de Três Marias, porque são três hojas, são exatamente igual que as hojas, protegendo as três minúsculas flores reais que estão dentro. E a bugambilha em Brasil se chama maravilha. Que bonito. Maravilha, não pode ser de outra maneira. Vale. Bom, Matthews e Spix chegam a Brasil, se deslumbram, se quedam completamente. Pero eles fazem algo, uma hazaña que eu não posso entender. Como eles saíram de Rio de Janeiro, caminho de Manaus, de Amazonas. São quilômetros e quilômetros sem caminho, em cavalo, em burros, deburrando. Com todos os mosquitos que vosotros não podeis imaginar, com todos os peligros de uma selva completamente cerrada em 1817, quando ele chegou a Brasília. Os dois se conheceram durante o viagem, os dois eram botânicos, científicos botânicos, se conheceram no viagem. Spix se queda em Brasil, Matthews volve com o documento de los mais importantes do mundo. Todo está em facsímile, vosotros podeis ver os originais. Por exemplo, Matthews tem uma importância tão grande dentro do mundo da biologia que ele escreveu o Gran Compendio de las Palmeiras. Hablo disso porque Canárias é mundialmente conhecido por las palmeiras. E Matthews tem um livro fascinante, precioso, chamado El Libro de las Palmeiras. Que bonito. Vale? Então, estes dois nomes são muito importantes para o Brasil, Matthews e Spix. Spix morre em Brasília, queda enfermo e de alguma maneira. Outra coisa que tenho que dizer, os bons de los nomes deles são honores. Quando eles voltem, solo Matthews volve com a documentação, com o herbário e a documentação, a corona lhes dá um título de honor e aparecem seus nomes. Bom é um título de honor. Sim. Vamos, sim, exatamente. Vale, eu vou avançar siglos, Vou avançar um siglo mais e quero terminar essa parte com Roberto Burle Marx. Burle é parente de Marx, de Karl Marx. É da família, sim, ele é família de Karl Marx. Seu padre é alemão, sua madre é da zona da costa do Brasil, de Pernambuco. É de Pernambuco, vale? E eles se casam
Ele vem ao Brasil, se casam, têm filhos e tal. E Burles é o sexto filho de várias mulheres, não? Sempre ha despertado sobre... Viviam em uma finca, tinha uma ama que lhe gostava muito das plantas, lhe ajudavam a plantar. Ha sido estimulado desde muito pequeno. Vale? E nada, vem de classe pudente, vem à Europa a estudar, a Alemanha vem a estudar paisagismo, desenho, arquitetura e tal. De aquele, os jardins são feitos de uma certa maneira, há uma métrica para ser os jardins, há uma maneira de ser um jardim. Um jardim é uma arquitetura humana usando plantas. Em la natureza não se hace jardim, o jardim é uma criação humana. Tem um propósito, é como pintar, é como fazer umas pinceladas. Tens que usar esse color aqui, essa textura aqui, vale? É uma construção, não é espontâneo. Espontâneo são as matas, as florestas, vale? Ok, e Burle vem à Europa, se forma em Europa, mas um dia visita o Kew Garden. E aí se encontra com o grande invernadero de plantas brasileiras, de plantas nativas da floresta. E já entendia intuitivamente, por suas vivências infantiles, que a vegetação brasileira tinha muito poder. E quando se encontra dentro do invernadero do Kew Garden, que les recomendo que vayam, eu nunca fui, mas les recomendo, ele, como que eureka, volta a Brasil, consegue o seu primeiro projeto paisajístico na casa, lo hace, relações personais, não les vou dizer de outra maneira, relações personais, conhece um político de Pernambuco e é nombrado o secretário de paisagismo de Pernambuco. Isso já é outro bioma brasileiro. Ele sai do Rio e vai ao nordeste do Brasil, a uma zona árida, e tem uma carta branca. Lhe dão uma carta branca para experimentar. E ele começa a fazer jardins com plantas locais. Por quê? Por incrível que pareça, 32 é quando ele começou a carreira, vale? A trabalhar. Hasta as plantas brasileiras veniam importadas de invernadeiros europeus. Era uma loucura. ¿En serio? Sim. Quando ele começou a trabalhar, as plantas brasileiras o que não havia era gardens que reproduziram plantas brasileiras. Se tenían que traer de Europa. As plantas brasileiras veniam, as mudas de Europa, as bugambilhas veniam de Europa. E claro, ele disse, vou tentar fazer algo distinto, creio muito nisso, e começou a fazer uns jardins com planta brasileira. Lo pongo aí junto destes 5 grandes expedidores, porque ele também foi um expedicionário. Ele também fez uma expedição dentro do Brasil no século XX. Ele correu um equipo, comprou uma finca em Rio de Janeiro, cerca de Rio de Janeiro, muito cerca da cidade, um pouco mais alejada. Comprou uma finca com seu irmão, com umas certas características, montou uma expedição e saiu recoletando plantas brasileiras para seu jardim. Não só para seu jardim, como para... Ele criou o primeiro invernadeiro de plantas brasileiras em essa finca, para ser usada em seus projetos. E revolucionou por completo o paisagismo do século XX. Burle Marx tem sua finca hoje é um instituto, se pode visitar, há talleres, sigue produzindo mudas para todos os jardins que queiram. Ele donou a finca e todo o acervo, todo o que tinha dentro, ele donou ao governo, lo donou ao governo, para que assim podiam preservar, porque o que queda em família a vezes não perdura, verdade? O que queda em família não perdura. Ele hizo muito bem e é a primeira o primeiro instituto brasileiro, ele está considerado patrimônio da humanidade. Ano passado está dentro da lista de um dos patrimônios da humanidade, sua finca, o sítio Burle Marx. Outro lugar que não se pode deixar de visitar em Rio. Vale. Por isso, Burle Marx está aqui conosco e sua obra é muito importante. Vale? Vamos a seguir. Eu lhe havia dito, que um bioma é uma zona caracterizada por um clima
y una vegetación. ¿Quién marca ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Claro. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Quién nació primero, las plantas o el clima? El clima o las plantas, porque las plantas influyen en el clima. Y el clima influye sobre las plantas. Binomio. Total binomio of the hot. No se puede separar esas dos cosas, ¿vale? Entonces, en Brasil hay estos 6 biomas básicos. Hay otros 3 que ahora les nombro, pero son más pequeños, ¿vale? No menos significativos, pero aquí nosotros tenemos que hacer las cosas un poco más grandes, ¿no? El gran bioma amazónico, ese es el tamaño de ese bioma. Olha as características. Gente, les voy a decir, que aquí, essa coisa que se llama bioma caatinga, que vosotros tenéis esse tamanho aí, mais ou menos esse tamanho, não puedo hacer una proporción. Si fuera el mapa de Brasil, yo podría hacer la proporción de cuál es el tamaño de la península española en relación a Brasil. Pues es solo la provincia de Bahía, que es una cosita que anda por ahí, cosita, Brasil cosita, es una cosita que anda por aquí así. Ó, lo que hago mi dedo. Isso aqui solo é a península espanhola. Então, o bioma amazônico tem essas características de um clima cálido e úmido, uma floresta muito cerrada e uns árvores de grande porte. ¿Vale? Llueve todos los santos días a la misma hora. Llueve todos los santos días a la misma hora. Es como estar con una tetera al lado de una tetera. Esa es la sensación. Agua por todos los lados, ¿vale? Voy a hacer en sentido horario, ¿vale? Okay. Bioma Amazonas, ahí está. Manaus está ahí, ¿vale? Tiramos para Fortaleza, donde he visto el sol por primera vez en mi vida. Nací allí en Fortaleza y ese bioma es un poco distinto. Ese de ahí es un clima semiárido, los arbustos son medios, son bajitos, son más o menos así. Hay grandes y pequeños, pero la gran mayoría, tú ves el horizonte, ¿vale? ¿De acuerdo? Es más seco. Unas ramas retorcidas y cactus. Caatinga es una palabra del tupí-guaraní que significa mata blanca. Entenderão quando eu les mostre a foto por que os indígenas nombraram assim, Mata Blanca. Okay. Agora entenderão quando vejam as fotos, ¿vale? Vou a bajar esta Salvador. ¿Ves o que dizia eu? Quando o Vicente Pizón, vuestro hermano, sí. chegou o espanhol chegou ali em Fortaleza. Que viu? Dunas. Claro. Viu coqueteiro, viu alguma vegetação, pero não significativa. Pero quando os portugueses chegaram a Salvador de Bahia, y vieron todo aquello, claro. Era muy distinto, era muy distinto. Y también la cuestión de la población, ¿no? Claro. Tenía mucho más indio abajo y tal. Claro. Donde hay más gente, hay más comida. Eso es lógico. Sí, sí. Vale, perfecto. Aí, ya a partir de ahí, Salvador, estamos en el bioma Mata Atlântica. Era una gran floresta. Solo tenemos 30% de esa floresta. Porque é onde estão todas as cidades brasileiras. A maioria das cidades, dos grandes núcleos poblacionais estão dentro da Mata Atlântica. Por isso, hoje em dia, nós estamos tentando, há tantos movimentos para restaurar a Mata Atlântica, há que preservar. Bueno, vamos ver. Né? Mas esse azulito, todo isso é a Mata Atlântica. São Paulo, Rio. 30%. Só há 30% de lo que foi a floresta. Eu não falo só de plantas, porque a gran... Se hablamos de cantidad en números, Amazonas tiene mucho más plantas que la Mata Atlántica, especies. Sí. Sí. Pero en la Mata Atlántica, la biología, la cuestión, la fauna, las aves, los reptiles, era gigantesca, les diré. 30% é o que sobra e há grandes movimentos de rescate. E o que, não vou contar agora. A Mata Atlântica, clima tropical úmido, árvores de médio e grande parte, floresta densa e cerrada. Porque é muito parecido com o Amazonas. Nada que ver. Nada que ver. Quando se diz floresta cerrada, é que apenas vê a luz do sol. Tapada. E o calor, uma umidade pegajosa, uma coisa que... Os que han estado em Rio não sabem o que é Amazonas. Aquilo está em uma tetera. ¿Vale? Bueno, e aí,
Bajamos um pouquinho mais, vamos ao Pampa, né? O bioma Pampa, um clima subtropical de pequenos árvores e gramínea, não? Bueno, aí já está lá a fronteira com vosso vecino, vosso parente cerca no Uruguai. Essas são grandes llanuras, hierba. Não é que só tenha erva, mas há grandes llanuras e há umas características do clima, não? Aí chega a nevar em alguma ocasião, chega a nevar. ¿Vale? Hay niebla, ¿vale? Sigo. Bioma Pantanal. Este azul, essa coisa. O Pantanal, essa fronteira do Brasil, não, já pegado aí a Chile. Um clima continental, médio porte do tamanho das muita planta rastreira, muitos arbustos e parte do ano queda inundado de água. Não imaginais a quantidade de répteis, grandes répteis. Estou falando de cocodrilos, os jacarés, de grandes répteis que vivem aí. Ya fui ahí, y tuvimos que parar el coche para dejarlo pasar. Claro que sí. La carretera así. Sí. ¿Cómo se llama? No, nosotros fuimos a tocar al sesqui que hace frontera con. Hay un sesqui ahí que hace frontera con qué? ¿El que hace frontera ahí? Chile. No, pero hay otro país. Paraguai. Paraguai. Sim, a fronteira com o Paraguai está aí. Pois sim. Isso é 6 meses do ano alagado, não com grandes... E outra coisa, não só há grandes répteis aí, há grandes aves. Há uma ave que é a ema. A ema é parente do avestruz. É uma coisa gigantesca. Vale? É uma coisa gigantesca. Ui, espuma. E outra coisa, e também há uns grandes roedores. Há um tão simpático, não tenho a foto, mas les vou deixar o nome. Capivara. É a capivara. É super lindo, eu quero animal de companhia. A que se parece? Não tem comparação, porque é um conejo, não, é mais, é um cerdito sem cola, muito arredondado aqui totalmente arredondado, não? E a carita é como se fosse um ratoncito simpático. As capivaras são maravilhosas. Sí. As patitas muito cortas, uns animais pré-históricos, ¿sí? Las capivaras, las capivaras es una gracia, dependem completamente da vegetação, são herbívoros, não? Está todo conectado, não? E por último, o bioma cerrado, o cerrado. O bioma cerrado é exatamente igual que a sabana africana. Okay. É a sabana africana, vale? É um clima tropical estacional, os árvores, troncos retorcidos. E por que retorcidos? Porque regularmente eles se queimam. Os raios, eles se queimam, estão como os pinos canários, se adaptam a eles, são plantas adaptadas ao fogo e rebrota. E quando rebrota, os troncos estão um pouco retorcidos, vale? Sim. Isso aí, o cerrado, bioma cerrado é onde está Brasília exatamente. Goiânia, Goiás, isso, vale. Les dije que havia outros 3. É o de la costa, onde estão todos os manguezais, ou o que vocês chamam de estuários, el agua salada que entra dentro de la vegetação e essa vegetação que está adaptada à água salada, vale? E há um aqui muito cerquita dele, entre aqui na Caatinga, na C, vale? Que é um tipo de palmeira, é a mata dos cocais, um tipo de palmeira muito específico que os botânicos não resolveram delimitar que é um bioma. A mata dos cocais é um tipo de palmeira que dá um coquito pequenito e aí estão, tá aí. Okay. É um coquito assim. Sim. E por último, aí por aqui onde está a de Mata Atlântica, aí a mata de los pinhais, era uma mata com uma grande quantidade de pino, um certo tipo de pino, vale? E, obviamente, no século XX apareceu
uma empresa americana, se hizo com o poderio da mata e ha arrasado. Bueno, vosotros no imagináis a quantidade de los troncos para hacer los ferrocarriles de América, que são destes pinos. Acabaram com tudo, deixaram todas as máquinas, era gigantesca. Parecia que a floresta não tinha, essa mata, né, a mata de los pinhais, não tinha fim, tuvo fim. Terminou em pouco mais de 20 anos. Deixaram todas as máquinas, quando terminou a madeira, é dia muito bueno. Esto sí. Vale. Agora sim les puedo mostrar. Mira, Mata Atlântica. Mata Atlântica se parece a Garajonay, não? Um pouco, não? Sí. ¿Ves cómo está abierta? Tem mucho agua. Sí. ¿Ves las plantas, las epífitas aí todas flutuando? Aí tem algo de nossas islas, sim. Por supuesto que tem algo de las Islas Canárias. Tem estes helechos arbóreos, que são estes grandes, que nós vemos muitíssimos em La Madeira, não? El helecho arbóreo, muita água. Mira a caatinga. Da Mata Blanca. Sí, muchacho. ¿Vale? Eso es cuando está, así, cantidad de cactus ¿no? es impresionante, ¿no? Y así es como está cuando está seco. Pero si llueve, Se pone así. sí, la de arriba, ¿no? Cuando llueve, basta que llueva, ¡prum! Y enseguida se pone. Sí. Entonces no se puede decir que es siempre blanca, ¿no? Mata Claro. Blanca, es según... Claro. Segundo, está em risco, tem um grande risco de desertificação absoluto, Claro, não? sí, claro. Culturalmente é um lugar, é o profundo do Brasil, não? Quando falamos de tensão, falamos de cultura também de Brasil, não? E o nordeste, a Caatinga, essa zona, está o coração inicial do Brasil. É aí onde se desenvolveu o comércio, a agricultura, a cana-de-açúcar, bem, tudo de aí, está aí, não? Toda essa cultura do Nordeste do Brasil, que foi tão bem retratada no concerto de Vanessa, Sí. é aí, não? Essa Caatinga. E a Amazônia tem um pouco de... As fotos não hacen ruso, obviamente, nunca hacen ruso, não? Pero é verdade que há umas espécies que tu solo ves Amazônia, como são as grandes vitórias régias. Tema de las vitórias régias, não iba a falar, pero les digo já. La Vitória Regia, el nombre es de la reina Vitória, Sí. em homenagem a ella. Sí, sí. Vale, não passa nada. Aceptamos. Deixa que les mostre as outras. La Amazonia no ves así la foto y parece que hasta te puedes meter en el agua, ¿no? Sí, O sea, con una sirena. Imagínate, Pues, ¿sabes? não, No has metido el dedo gordo y tienes espinaña. não, bueno, isso por falar em bicho grande, né? Porque os bichos pequenos e os microscópicos. Bueno. Eso. No, la cosa esa que Y te entra por todos entra sitios. y tira la, ¿sabes? Por, verdad que se expande por como tú haces un pipí, no sé. O Ese sea, bueno, Te entra por el pito, ¿no? Ese rollo así es mi madre. Hay que alimentar, ser pasto para os demais animais também hace parte de ser, não? Vamos, mira o Cerrado, o Pantanal e o Pampas. Obviamente são fotos de um momento, não? Essas são as grandes duas estações que se marcam em Brasil, o verão e o inverno, não há mais que isso, não? Então, época alagada e época seca, isso é as nuvens, né? Allí sim, vivem como um pouco Galícia. Sim, tem algo de Galícia. E allí está a sabana. A sabana africana se reproduz aí nessa zona de Brasil, absolutamente rico. Seguimos. Ahí está. Santa Cruz. Barranco Santo. Pues sí, pues todos los años, como yo quería traer la bugambilla como es, la bugambilla es la estrella, obviamente que ella es la estrella, cuando hablamos de Canarias y plantas y traídas de Brasil, la bugambilla, es que ella ha dominado a vosotros. Claro. Sí, en las islas no hay lugar que no haya una linda bugambilla. Es verdad. Es verdad. Y mira, este espetáculo ocurre todos los años en el Barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife.
Eso es solo un trozo de ella. Hay 3 grandes matas en las otras partes del barranco, gigantescas. No es la original, ya ven que es la fucsia, ¿no? No es la original, pero ahí está. Ahí es su nombre, 1799. La conocemos desde 1799, unos pocos 200 años, ¿no? Hay que tener de ahí el respeto, ¿no? Yo siempre pongo las fechas porque, mira, poner la fecha y saber que eso está aquí en Europa por más de 200 años, oye, son 200 años, es mucho tiempo, mucha mutación, mucha investigación, tanto. Así, a bugambilia es nativa, es endémica de Brasil, ¿vale? Mira, el Philodendron xanadu, ¿vale? La Rambla de Santa Cruz, la Rambla Benito Pérez Armas, está completamente tomado. Eso no hay quien mate. Eso está un filodendro. Eu coloquei lá F porque em espanhol é com F, não? Xanadu, seu nome científico, endêmico de Brasil. Vale? É da família da Monstera. El Imbé. O primeiro nome é o nome brasileiro, Imbé, vale? Palavras do Tupi-Guarani. Em espanhol, adotaram um nome meio do Tupi-Guarani, pero das terras hispânicas, vale? El Guembe, vale? El Guembe, el Tamatophyllum bipinatifidum, 1837. Ou seja, está em Europa desde este ano. Né? Não confundir com la monstera, la costilla, não? La monstera é asiática. Sim, enorme, gigantesca. Grandíssima, grandíssima. Essa é no Parque La Granja. Vale, o caeté vermelho, platanillo em espanhol e a Leoconda pendura. Esta está no parque, esta foi no Parque Garcia, não lo tenho aí. Isso em Amazonas, claro. Vamos ver, 1863. Vale, pero o senhor Burle Marx foi quem começou a ponerlo nos jardines. Antes não. Porque uma coisa é que a planta seja conhecida e identificada aqui em Europa por los botânicos, não? Vale. E outra coisa é que ela comece a ser usada em paisajismo. Vale? Antes dele, não. Y originalmente esa planta, ¿de dónde es? Ella es de la Mata Atlântica. De Mata Atlântica. Mata Atlântica, sí, sí. Pero también se da en el bioma amazónico. ¿Vale? Sí, sí, se da. Que no sabían que es de Brasil. La Quaresmeira, planta de la gloria. Es enorme, la laguna lo ve enorme, como tapa muito bem, quando eles fazem um grande quadrado ou retângulo, como ela tapa muito bem, Se usa mucho para... se usa muito. Tem seu pelito. O pelito significa que lhe gusta a água, não? Que absorve a água do ambiente. Sí, a veces, claro, las plantas, igual que igual que las personas acaban teniendo nombres propios dependiendo del lugar, ¿no? Sí, sí, localismo. El gofio aquí se llama gofio, no sé dónde se llama fubá. Fubá es el gofio. Vale, el imbé de la praia, o filodendro, estos que vosotros ven por aquí también, Llamera. grande. Nosotros lo llamamos llamera, ¿no? Las llameras no son esas, ¿no? No, ese es más estilizado, ¿no? Ese es más estilizado. Sí, porque al final acaban siendo filodendros, que es una gran familia de los filodendros. La gran familia. Que no sabían que era de Brasil. No. El camarón rojo, también muy usado en la... Es una preciosidad. Sí. Y hay muchísimo. Muchísimo, sí. Para todo lado se está usando. Sí. Cobre muito bem, apenas requer cuidado. Tem uma floração gigantesca, espetacular. Como não vão querer? Claro. Pois, el manto rojo, justicia. La da izquierda es la estrelitzia. Es una estrelitzia. Sí.
Seguimos. Ah, que não sabiam. Ay, qué fuerte, en Que- serio. Increíble. Ah, pegaram uma dessa. Pois sim. A llamada está em todo o cerco, em todo o muro desta Canárias. Dama de la noche. É dama da noite, né? Elas se cerram, não? Eles se cerram, suelen cerrar-se. Isso é, se chamada Catar. 1771 tem já em Europa. Quando nós dizemos que está em Europa desde 1771, significa que alguém trajo, por lo menos, seca, não seca, prensada, ao menos isso. Que já é importante, não? Ah! Increíble. Ah! Estoy flipando. Sim. Ah, pois eu já não tenho que falar nada. Já, as imagens falam por si mesmo. E que para mim também é uma surpresa, não? De encontrar que há tanto Brasil dentro de Canárias. Pois sim, isso. Cipó de São José. Já os ayuntamentos usam quando são Navidad, porque já é mais cara, pero el de Santa Cruz, por exemplo, a vezes usa muchísimo. Tem vários colores, é pequenita assim, não? Sim, é uma flor, é uma planta de temporada, pero os ayuntamentos lá usam muchísimo, não? Em essa escala industrial, eles usam muchísimo. Não dura. Pero endêmica de Brasil, já é um logro. Os que não têm fecha, é que não encontrei, nem sempre não consigo encontrar todo. Bueno, hasta aqui é terminado a parte expositiva, deixando vosotros com as bocas abertas, não, de tanta planta brasileira endêmica, muitas vezes está endêmica de Brasil, aqui em vossa Canária querida. Pero agora vamos falar com as mãos, vamos para allá. Nós vamos a tratar de propagar juntos Begonia rex, também é nativa de Brasil, elas são del bioma amazônico, e la fitônia, também del bioma amazônico. A begonia tem muitas espécies, aqui nós temos la rex, vale? Pero mira, tem essas de bolitas assim que me fascinam completamente. Essas são endêmicas de Brasil, vale? Obviamente, para ser um taller, nem sempre eu consigo encontrar exatamente a que eu queria. Claro. Agora vamos falar sobre mercado, não? Sobre indústria, a indústria da planta de vivero. É uma indústria, é um produto. Claro. Por isso o taller vai de propagar, porque é um acto revolucionário. Claro. Vitônia. Vale. Bem, a begônia é nativa do Brasil, está classificada desde 1753, hoje 296 espécies. E Brasil, 196 espécies de begônia são brasileiras. É muito, vale? Aí, em Coló estão os lugares onde ela aparece. Pero 196 especies de begonias. Sim, de begônias. Aí, em toda a... e por que a de não La Blanca, Lima? Caatinga, Mata Blanca, seca, né? Elas necessitam água, são plantas que necessitam muita umidade, e a de não se dá. Aí agora posso mostrar, mira. Esse de aqui é o estado, a província de Bahia. Pois isso aqui é o tamanho da Península Ibérica. Agora já podeis ver lá. São 17 vezes. 17 vezes mais grande. E tanto. A população das islas é a população de Fortaleza, minha cidade. Vale. Então, a begônia, luz sempre indireta, por quê? Porque lhe gusta a sombra. É mata aberta, mata cerrada, mas mata. Sombra, nada poner no sol. Nada de sol, só luz indireta. Umidade regular e ambiente, evitar os encharcamentos é super importante por conta dos hongos. Recordar que eles não estão em seu habitat natural. Claro. Hacemos todo o que podemos, não?
E vou mostrar um truco que é deixar um platito com uns guijarros, não? Umas pedritas e pôr o água aí. O água não pode chegar aos agujeritos da maceta, mas o água no platito e a macetita em cima das pedras ajuda muito a aumentar a umidade dessas begônias, vale? Vale. Abonar cada 20 dias, fundamental. E a fitônia, mira, a fitônia já é hierba. Está classificada como hierba, vale? Amazônica. Ah, de la Amazonas. Amazônica, totalmente. Sim, qual? Isso, el acre é aquele trocito de acre. E o outro é o estado de Amazonas. Vale? Sempre, a luz sempre tamizada, sempre indireta, vale? Umidade, evitar. A begônia não se pode pulverizar, as hojas, e a fitônia sim, lhe gusta mais, vale? Para terminar, les dejo todos os nossos contatos, nossa página web. Recordar que essa charla, o material da charla, a base de dados de planta brasileira que está em espanhol também, estão todos disponíveis para vosotros no apartado de nossa web que hemos hecho um apartado tem samba, vale? Sim, hemos feito em nossa web um apartado para tem samba, vale? Tanto nossa primeira participação, que foi uma delícia, levar uma carpa de plantas expositiva ali em Santa Cruz, como está hoje aqui com vosotros, é uma delícia, vale? Estão todas as nossas redes sociais, nosso correio, estamos em Instagram, por favor, em YouTube, essa charla lo vamos a deixar ali. Plantarina é uma atitude hacia o mundo vegetal. O futuro sí es vegetal, não lo digo, não decimos nosotros, dice el maior neurobiólogo del planeta, Stefano Mancuso, que um dia vendrá a Tenerife a falar com nós. Seguro que estará encantada de vir a estar no lugar de la maior biodiversidade de Europa, Canárias, por isso, mais plantas, menos CO2, ¿vale? Recordad que estamos. Aqui está o código QR, ha sido um prazer. Vamos agora a meter mano nas plantas, que era o que queriam, e deixamos isso aqui. Gracias. Vamos para allá.